Olá, o meu bom dia a todos, sejam bem-vindos, meus prezados companheiros de estudos bíblicos. Hoje nós vamos tentar responder mais uma dúvida que uma pessoa tem. Não é uma só, são várias pessoas que têm dúvida a respeito desse texto que nós vamos colocar aí na tela. E nós vamos, naturalmente, claro, buscar lá nas Sagradas Escrituras, buscar lá na Bíblia a resposta para essas pessoas, né? Tanto essas pessoas que se manifestaram a respeito dessa dúvida, como aqueles que, né, podem aproveitar já o mesmo texto para tirar sua dúvida que tiverem sobre esse mesmo assunto. Vamos lá então. Então nós temos o texto aí na tela que você vê. Lucas capítulo 5, versículos 12 ao 14. Vê o que diz aqui, ó. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra teu sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então, ok, a dúvida da pessoa ou das pessoas seria essa: como Jesus falou para aquele leproso, no momento que ele foi curado, Jesus falou: aí vai, se apresente ao sacerdote e leve a oferta determinada por Moisés para testemunho perante o povo. Então, hoje, né, o que acontece é que a dúvida das pessoas é a respeito de, por exemplo, muitas igrejas, né, que eles têm lá os seus dias de culto, de cura divina, de libertação, enfim, há uma série de dias determinados, né, pré-determinados para acontecimentos, para eventos específicos, como é o caso. Tem dia marcado da semana para cura específica de doenças, de curas, né? Outro dia lá é só, no caso, a libertação. Outro dia só oração, outro dia culto de jovens, outro de casais, enfim, há uma agenda, né? E o que acontece é que muitas dessas igrejas, eles pegam essa parte que esse leproso ele foi curado e Jesus determinou para ele: você tem que dar uma oferta. Você vai, se apresenta para sacerdote, mas não esqueça de levar a oferta. E daí dizem, olha, né? Mesmo que não diz, a pessoa é constrangida a fazer aquilo. Puxa, eu recebi uma cura aqui nessa igreja, então eu tenho por obrigação de contribuir, eu tenho por obrigação de ajudar aqui e tal. E muitas vezes é induzido as pessoas, né? Tipo assim, você recebeu a cura, tal, seja grato a Deus, faça a tua parte, dê uma oferta, o mais que puder, e se der pouca oferta, então já não tem fé. Ou se não foi curado, não é porque a tua fé não foi suficiente. A oferta que você deu foi pequena. Muito desse tipo de coisa tem. Você vê na televisão, tá lá o pregador pregando e daí ele tira lá o horário para chamar atenção para o número da conta bancária, o número de Pix, o QR Code na tela, enfim, para você colaborar com a denominação. Só que isso aí é para enriquecer eles lá que já estão milionários e querem um saco sem fundo, que nunca enche. Então, aproveito indiretamente a tocar nesse texto para dizer que Jesus assim avaliou, né, assinou embaixo que
a contribuição é obrigada porque a pessoa recebeu uma cura. Bom, como as pessoas me pediram esclarecimento disso aqui, eu quero afirmar para vocês o seguinte: eu acredito em cura divina. Eu acredito que Jesus cura, sim, Jesus pode curar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora, existem muitas coisas a ser estudadas no meio para poder entender as curas que Jesus fez, as curas que os apóstolos fizeram e as curas que são feitas hoje. Não só cura, uma série de coisas. Então, como você vê, hoje existe muita pilantragem aproveitando a fé das pessoas, aproveitando a inocência, a ingenuidade das pessoas, aproveitando a falta de conhecimento bíblico das pessoas. E então existe isso aí. Agora vamos ver a respeito desse texto. Por que que Jesus mandou o curado, essa pessoa curada da lepra lá, então levar uma oferta de sacrifício lá se apresentar para o sacerdote? Hoje as ofertas de sacrifício não é só uma oferta ali, é fogueira santa, por exemplo, uma série de coisas, é ofertas milionárias ali que surge hoje. Aqui não, aqui para começar, essas ofertas eram uma oferta, não era dinheiro, era sangue, flor de farinha e azeite. Que nós não vamos entrar em todos esses detalhes, não, porque senão nosso vídeo vai se estender noite afora. Cada detalhe desse, o que significa o azeite, o que significa o sangue desses animais que era levado o animal lá no templo para o sacerdote, né? Então o sacerdote ali imolava aquele animal, o sangue era derramado, era passado naquela pessoa que foi curada, era um ritual que tinha. Mas nós vamos ver agora outros textos para nós entender melhor isso aqui. Então você veja aqui, por exemplo, olha, nós vemos aqui no outro versículo, aqui na outra parte, Lucas capítulo 22 e o versículo 20. Amados, a gente pega os contextos aqui, um aqui, outro lá, isolado, porque é para formar o texto completo. A gente reúne as partes, porque se não reunir as partes não vai se entender. Então dá a impressão que a gente sai fora do tema, sai fora do assunto, mas a gente dá uma volta, sabe o quê? Para reunir aqui, reunir ali, reunir ali, então depois no final a gente juntar tudo e vocês vão ver como fica claro as coisas. Então nesse texto aqui, ó, aqui está falando sobre o contexto que fala sobre a ceia do Senhor. Mas veja bem, vamos ler o texto aí. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Por que que nós saímos do texto aqui sobre o leproso que Jesus mandou ele oferecer sacrifício lá perante o sacerdote? E por que, né, que nós colocamos esse texto que é totalmente diferente? É porque nós vamos entender, amados, o seguinte, que esse texto, onde o leproso foi curado, ele está inserido no contexto da antiga aliança. A antiga aliança era regida pela lei de Deus, que deu lá Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. E aí Moisés, ele foi, como se diz assim, debulhando a lei, formando os estatutos, né? E desses estatutos, então, se formou toda a lei, tanto a real como a cerimonial, né? Então, este tipo de sacrifício aqui que Jesus mandou fazer estava no rigor da lei. A lei era o Antigo Testamento, a antiga aliança que Deus fez lá com Israel, certo?
Por que, que nós temos de entender isso? Porque existe a nova aliança, existe a antiga aliança, a nova aliança. Na antiga aliança, a lei vigorava. Aqui na nova aliança já não é mais a lei. Não é mais a lei. Então, se nós não fizermos essa divisão, nunca vamos entender. Bom, então nós vimos aqui que Jesus curou aquela pessoa e mandou ele oferecer uma oferta de sacrifício lá no templo para os sacerdotes e se vocês podem pegar ó, para saber como que funcionava essa época, você pega o livro de Levítico lá no Antigo Testamento, Antiga Aliança. Pega o livro de Levítico, leia o capítulo 13 inteiro e o capítulo 14 inteiro, você vai entender tudo como que funcionava a lei da lepra, como que acontecia, como que se via a lepra e como que era curada e o que tinha de fazer, o ritual que era feito depois que era curado. Que era esse aqui que Jesus falou. Tinha de levar a oferta, essa oferta era animal, né? Um animal, podia, dependendo das posses da pessoa, podia ser bezerro, podia ser é, cordeiro, ou podia ser pombinho, né? Dependia das posses da pessoa. Mas de qualquer maneira, se fosse o animal que fosse, era sacrificado, e o sangue era derramado, o animal era sacrificado. Então não era dinheiro, era vida que era ofertada ali. Daí nós vemos aqui o que Jesus está falando de uma nova aliança. Então, aqui era a antiga aliança ainda. Aqui Jesus falou que ia acontecer uma nova aliança e que essa aliança ela ia ser selada no sangue dele. Ele falou, né? Semelhantemente, depois de Cear tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, Jesus disse, né? Derramado em favor de vós. Bom, então nós vemos aqui a antiga aliança, onde Jesus curou aquela pessoa, e vimos que ia ter uma nova aliança, que ia ser no sangue de Jesus. Portanto, aqui ainda era a antiga aliança, porque Jesus era vivo. Uma vez que a nova aliança ia ser feita no sangue de Jesus, então não tinha como aqui ser nova aliança, se Jesus estava vivo ainda não tinha derramado o sangue dele, então não existia nova aliança. Então aqui, amado, este ritual era o ritual da antiga aliança que Jesus falou. Mas depois que veio a nova aliança, o que aconteceu? Vamos ver quando que começou a nova aliança. A nova aliança, João capítulo 19, versículo 30, veja o que diz aqui. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ou seja, quando Jesus curou o leproso, ainda vigorava a antiga aliança. Aqui, Jesus anunciou a nova aliança do sangue dele, e aqui ele consumou a nova aliança. Aqui, então, acabou a antiga aliança, aqui em João capítulo 19, versículo 30. Portanto, o Novo Testamento, como está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, é errado, porque o Novo Testamento começa no sangue de Jesus, começa na morte do Senhor Jesus. Então, o Novo Testamento, na realidade, começa em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus falou, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Jesus morreu literalmente ali como homem, foi sepultado depois e foi ressuscitado, ressuscitou ao terceiro dia. Então, o que nós vemos isso aqui? Ó? Que existia uma antiga aliança e que Jesus, na sua morte, ele inaugurou uma nova aliança. E o que aconteceu com a antiga aliança? Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei terminou em Cristo, terminou a aliança, a antiga aliança terminou em Jesus Cristo, começou. Então, o que as igrejas de hoje, elas pertencem à nova aliança ou pertencem à antiga aliança?
pertence à nova aliança, claro, a igreja de Cristo hoje, ela está inserida no contexto da nova aliança. Quando a igreja foi inaugurada aqui na terra, a nova aliança já estava em vigor e a antiga aliança já tinha sido terminada, já tinha cumprido o seu papel e já estava fora. Não, a antiga aliança não tem nada a ver com a igreja do Senhor Jesus. Bom, a antiga aliança, a nova aliança foi então inaugurada no sangue do Senhor Jesus. E a igreja, quando que começou? Bom, na nova aliança terminou a antiga lei, né? A antiga aliança. Mas quando que começou a igreja? Veja aqui Atos capítulo 2, versículos 1 ao 6. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Veja que tinha pessoas de todas as nações que existiam na época. Parece que tinha 26, que dava para contar ali, 26 nações, pessoas de nações diferentes estavam ali em Jerusalém quando aconteceu isso aqui, né? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja, todas as nações que existiam na época estavam ali, um representante, alguém que falava. Então, existia ali 26 idiomas diferentes. Agora, amados, vamos abrir um parênteses aqui, só para não se enganar com uma coisa que gostam de enganar as pessoas. Principalmente os pentecostais, que dizem que são pentecostais com base no Pentecostes, porque aqui, quando aconteceu o derramamento do Espírito, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Daí dizem que a língua estranha, aquele xaralabacana, não sei o que tem, entende? Aquelas línguas que ninguém entende, que ninguém sabe nada o que é. Mas o verdadeiro Pentecostes foi assim, ó. Passaram a falar em outras línguas, cada um os ouvia na sua própria língua e glorificavam a Deus, eles entendiam. Não era uma linguagem que eles não entendiam. Era uma linguagem que cada um entendia em línguas diferentes, mas em línguas conhecidas de cada nação. Línguas que eram estranhas para uns, mas que era conhecida para outros. Aqui, amados, foi o batismo com o Espírito Santo para toda a igreja. Não tem essa deste foi batizado, aquele não foi, o pastor é, o lá do banco não é. Isso aqui tudo é falsidade, porque aqui diz que todos ficaram cheios, toda a igreja. Representa a igreja inteira, no mundo todo, onde for cada um. Foi cheio do Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo ele aconteceu no Pentecostes e é até hoje usufruído por todos aqueles que vão sendo inseridos no corpo de Cristo. Entende? Não tem um que é um cristão salvo que não tenha sido batizado com o Espírito Santo. Todos são, no mesmo Espírito. Então, veja bem, a igreja foi inaugurada aqui. Então, nós, voltando atrás, o que nós vemos aqui? Jesus curando um leproso e mandando ele se apresentar ao sacerdote, levar oferta de sacrifício conforme determinado pela lei de Moisés. Então, o que Jesus estava fazendo, estava dizendo para aquela pessoa curada cumprir a lei de Moisés. Não era nada que como a igreja hoje, era a lei de Moisés. E ele, por quê? Porque o Senhor Jesus ele cumpriu a lei no corpo dele.
Ele aqui ainda ele não tinha cumprido, estava vivo. E o próprio Senhor Jesus guardava a lei. Então, o que ele falou para aquelas pessoas que estavam dentro da lei fazer o que estava dentro da lei. Mas quando Jesus morreu, então a lei acabou. Acabou a lei. Para a igreja não tem aquela lei de Moisés. A nova aliança foi feita no sangue do Senhor Jesus. E o que, que aconteceu? No sangue do Senhor Jesus inaugurou-se, no sangue do Senhor Jesus, ele é o divisor de águas. No sangue dele acabou a antiga aliança e começou a nova aliança. E no dia de Pentecostes foi o selo da igreja do Senhor Jesus com o derramamento do Espírito Santo. Então vamos entender, amados, o seguinte aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, eu não me canso de repetir esse versículo aqui. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentil, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, se nós não entendermos aqui, amado, nós não vamos entender aquele versículo lá do começo que traz dúvida para as pessoas. O que esse versículo nos diz? Que hoje existem três povos, a humanidade está dividida em três povos diante de Deus. Os judeus, que são escolhidos de Deus, Deus pegou os judeus lá dos gentios, pegou um tanto e trouxe para si. E esses são os judeus, é Israel, a nação de Israel. E depois, a partir a partir da morte do Senhor Jesus, então a partir do Pentecostes, Deus pegou um outro povo. Ele já tinha os judeus, que era o povo dele, então ele pegou um outro povo, que chamou de igreja, que trouxe para si. Quem é a igreja? Pegou alguns lá dos judeus e trouxe aqui para a igreja, e pegou alguns dos gentios, que são os pagãos, e trouxe para cá, converteu tudo e ficou como um pai que tem dois filhos, um judeu e outra igreja. Você percebe? Então, Deus distribui com Israel, trata com Israel de uma maneira e trata com a igreja de outra maneira. Daí o que é que dá confusão? O que dá confusão porque os espertalhões que gostam, os amantes do dinheiro, eles aplicam isso aqui que não vale para a igreja, não tem valor nenhum para a igreja hoje, aplicam como se fosse para a igreja. Olha, Jesus mandou dar oferta, você tem que dar oferta aqui. Você tem que trazer aqui, você foi curado, Jesus te curou, você não tem gratidão por ele. Então, só que aqui era lá no tempo da lei de Moisés. Então não tem nada a ver. Hoje na igreja o tipo de sacrifício é outro. Já vê aqui o que o próprio Jesus falou. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Aqui, olha, Mateus capítulo 12, versículo 7, o próprio Jesus falou, olha, mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Aqui, amado, o próprio Jesus que mandou dar oferta lá, aqui ele está dizendo que não quer sacrifício, ele mandou dar oferta de sacrifício, e aqui ele está dizendo que não quer sacrifício. Como entender isso, amado? Entender isso que no Antigo Testamento a lei era outra. A lei de Moisés era outra, era diferente de agora. Aqui Jesus já está dando assim uma luz da igreja que ia aparecer lá na frente. Então hoje o sacrifício para Deus não tem valor nenhum. Nenhum tipo de sacrifício. Quer dizer, ou melhor, só tem um tipo de sacrifício que agrada a Deus. Sabe qual que é? Só um momentinho que é. Só um instantinho aqui. Eu devo ter apagado aqui, mas é uma parte em Hebreus, onde está escrito que
o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de louvor. É o sacrifício de lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Entendem? Olha aqui, está aqui, ó. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos, veja bem, por meio de Jesus ofereçamos, pois a Deus sempre sacrifício de louvor. Não é sacrifício de sangue, não é sacrifício de dinheiro, não é sacrifício de nada, é de louvor. Que tipo de louvor é esse que agrada a Deus, que é um sacrifício que agrada a Deus? Lábios que confessam o seu nome. Este é o sacrifício que agrada a Deus. Não é dinheiro, não é sangue de animais, não é nada mais, nem de uma outra coisa. Então, será que deu para entender? Vamos lá, uma recapitulada para terminar. Veja bem, o leproso, ele foi curado numa época em que a lei ainda estava em vigor, que vigorava a nova aliança, aquela aliança que ela foi promulgada em sangue de animais. Então, por causa disso, é que Jesus falou para o leproso então oferecer aquela oferta. Agora, depois disso, amado, depois do Pentecostes, então não tem mais aquela lei para seguir. Aquela lei era para Israel, não tem nada a ver com a igreja. E ofertas hoje para a igreja, amados, sacrifício não tem. O único sacrifício, como nós vimos, amados, não vamos cair nesse engano terrível desses mercenários que ficam torcendo a palavra de Deus para arrecadar dinheiro, para arrancar dinheiro do povo. Porque não tem, amado, sacrifício para a igreja. O sacrifício que era preciso para a igreja foi o sangue do Senhor Jesus. Como lá na antiga aliança era o sangue daqueles animais, aqui na igreja é o sangue do Senhor Jesus que cobre tudo, qualquer sangue animal, qualquer tipo de oferta, tudo, o que for para ofertar a Deus, amado, Jesus ofertou no seu sangue. Então, hoje não tem oferta, qualquer tipo de, ou melhor, hoje não tem sacrifício, oferta é outra coisa. Então, qualquer tipo de sacrifício, amados, que pedirem, qualquer tipo de igreja, de denominação que pedir para levar sacrifício, fazer sacrifício, cai fora desses ambientes. Porque não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus não quer sacrifício, Jesus não quer sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito e que o sacrifício, se alguém quer fazer sacrifício para Deus, então confesse o nome do Senhor Jesus, confesse Ele como Salvador, creia nele, aceite o sacrifício dele. Você possa, porque a pessoa quer fazer o sacrifício para Deus, então olha assim, olha para dentro de si próprio e veja os seus pecados, veja a sua condição de perdido, a sua condição de condenado ao lago de fogo, miseravelmente, e veja o que Jesus fez, o que ele passou, valorize isso e creia que Jesus pagou tudo o que era preciso para a nossa salvação, que nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, de sacrifício nenhum para nós se salvar, para coisas assim. Entende? Então, tudo aquilo que se refere a sacrifício, Jesus já fez. Sacrifício é só sacrifício de confessar Cristo Jesus como Senhor e Salvador nosso. É esse sacrifício que agrada a Deus. E mais nenhum. O resto é coisa de homens, é busca de lucros, busca de alguma coisa, algum interesse que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então acho que tá entendido que a cura daquele leproso e que o Jesus mandou fazer sacrifício era para aquela época. Não tem nada a ver hoje,
Então, a pessoa está liberta, o Deus cura, Jesus cura, pode curar sim, quando Ele quer, quando Ele achar conveniente, mas não é, amados, como acontece por aí, essas agendas, já agendado o dia certo da semana para Jesus curar. Jesus não obedece a ninguém, ele só obedeceu ao Pai quando estava aqui no mundo e ele não tem que dar satisfação a ninguém, porque o que ele faz é graça, é dom de Deus, não é nada que nós possamos oferecer a Deus em troca de alguma coisa. Absolutamente não. Então, por aqui a gente encerra esse vídeo. Eu creio que ficou explicado essa parte aí. A minha gratidão a Deus por a oportunidade de a gente poder falar da palavra dele. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês que têm visto este vídeo, meus queridos companheiros de estudo bíblico. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Feito? Portanto, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.